Bom, a gente fala mais sobre os Estados Unidos. Agora, do lado diplomático, a Casa Branca anuncia que os Estados Unidos vão focar presença militar na América Latina e transferir responsabilidades para aliados em outras regiões, como a Europa. Nossa entrevistada é a professora de Relações Internacionais, Priscila Caneparo. Tudo bem, professora? Muito obrigado por aguardar e por falar com a gente também. Muito boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. Professora, chama atenção esse anúncio que foi feito da Casa Branca de focar a América Latina, falar, claro, sobre Venezuela, focar os cartéis de drogas e tirar um pouco o foco da Europa. Por que o governo americano faz isso agora? É uma decisão que não temos muito ainda como fazer uma avaliação mais ampla, se é que vem uma invasão, por exemplo, à Venezuela, professora? Bom, vamos lá, Thiago. Acho que é importante a gente rememorar o que aconteceu no século XIX em relação justamente a Estados Unidos e América Latina. A América Latina era um grande centro de influência dos Estados Unidos, principalmente contando com presença militar, segundo, com controle, por assim dizer, de cadeias de suprimentos e, principalmente, não deixando com que relações multilaterais, incluindo aí a influência da Europa, viesse a se estabelecer dentro desse contexto latino-americano. Tanto é verdade que isso vai reverberar, vai respingar no momento posterior, na metade para frente do século XX, em intervenções militares dentro da América Central e Caribe dos Estados Unidos. Nesse momento, basicamente no início do século XXI até 2025, ano que nós estamos, os Estados Unidos foi progressivamente perdendo influência na América Latina. E quando eu falo perdendo influência, eu estou falando influência, primeiro, obviamente, militar. Segundo, numa perspectiva também de comércio, hoje a gente sabe, né, que basicamente a China é o grande parceiro comercial da América Latina, com destaque majoritário em uns estados em detrimento de outros, mas ele é o grande parceiro comercial, e principalmente as cadeias de suprimentos, tanto que saem daqui para lá quanto de lá para cá, digo em relação aos Estados Unidos, não são mais tão mutuamente dependentes. A América Latina ela se inseriu nesse contexto multilateral, e fez com que, progressivamente, no século XXI, tivesse uma queda à influência dos Estados Unidos. O que os Estados Unidos querem? Eles querem reviver essa doutrina Monroe, que é um âmbito de influência da América Latina em relação aos Estados Unidos, obviamente. E o segundo ponto, Trump faz isso rememorando e renomando, né, justamente a doutrina Monroe, falando sobre o corolário de Trump, que é o centro, o âmbito de influência justamente do Trump, dos Estados Unidos, que seria a América Latina. Então, é como se ele condecorasse a ideia que a Rússia tem seu âmbito de influência, a China tem o seu âmbito de influência histórico e os Estados Unidos têm seu âmbito de influência histórica, que é a América Latina. Em consequência, vem algumas atitudes práticas que os Estados Unidos, teoricamente, podem desenvolver a partir desse corolário do Trump. O que seriam essas atitudes? Primeiro, aumento da presença militar nesse contexto da América Latina, a gente tem visto muito bem em Trinidad e Tobago, principalmente, né, na costa venezuelana. Segundo, a gente tem também, né, um controle maior nas cadeias de suprimentos, então, basicamente, uma dependência ou uma interdependência dos estados da América Latina em relação à questão econômica dos Estados Unidos. Terceiro, controle migratório, acho que é importante a gente destacar esse ponto. Os Estados Unidos querem conter justamente esses avanços na fronteira sul dos Estados Unidos em relação, principalmente os países da América Central, que acabam migrando com muito mais força para os Estados Unidos. E o quarto, não menos importante, o destaque aqui que a gente faz, que é a questão do Maduro, que é a questão do narcotráfico. Os Estados Unidos, eles se utilizam dessa retórica, que o narcotráfico é uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos e, por isso, eles podem, de fato, fazer uma intervenção, ainda que indireta, no contexto de política e no contexto militar latino-americano. Então, é esse o desenho que o Trump veio apresentar por intermédio desse... O governo Trump, falemos assim, que vem apresentar por intermédio desse documento. É um documento novo, mas ele tem uma principiologia, ele tem uma memória histórica da doutrina Monroe. Professor, antes de passar para a Dora Kramer, eu vou trazer um trechinho de uma fala de Nicolás Maduro, que teve uma repercussão nessa sexta-feira, pedindo ajuda ao povo brasileiro em relação a esse momento. Acompanhe. Le doy las gracias al Movimiento Sin Tierra del Brasil. Movimiento Sin Tierra. Muito obrigado, Brasil. Muito obrigado, MST. La luta continúa. A vitória nos pertenece.
Viva a unidade do povo Brasil, viva a unidade com o povo venezuelano. Bueno, aí, povo de Brasil, pendente, a la calle, a apoiar Venezuela em sua luta por la paz e soberania. Eu falar para vocês toda a verdade. Temos direito à la paz com soberania. Que viva do Brasil. Ô Dori, ele falando num portunhol ainda, né? Mas não é nem portunhol, né? Um madurunhol. Olha só, ele está meio desatualizado, né? Porque MST, se ele pensa que há um apoio popular ao MST, isso foi uma coisa dos anos 90. E outra, quando ele falou em espanhol, convocando as pessoas a irem às ruas aqui no Brasil para defender a Venezuela. Ora, um dos piores momentos do presidente Lula foi justamente quando ele estendeu aquele tapete vermelho no Palácio do Planalto ao Maduro. Então, por isso que eu digo que ele está desatualizado. Mas posso fazer minha pergunta, professora? Claro, pode. Então, professora, olha só, esse plano o senhor acha que tem alguma ligação com a mudança de posição, de atitude do Trump em relação ao governo Lula? Isso pode estar inserido nesse plano, quer dizer, uma intenção de conquistar um aliado regionalmente importante, de repente o mais importante? Será que já não está, quer dizer, estava, na sua opinião, embutida essa mudança de posição em relação ao governo Lula neste plano de aproximação com a América Latina? Bom, Dora, boa noite. É importante a gente destacar que a figura do Trump é uma figura muito imprevisível. Muitas vezes, até as pessoas mais próximas dele não conseguem entender muito bem como é que ele faz essa política, principalmente a política externa e a questão das tarifas. Eu não acredito que o Trump tenha feito essa reaproximação, ou essa aproximação, né, nesse segundo mandato em relação ao governo Lula, pensando nesse âmbito de influência dentro da América Latina, porque a gente sabe que essa influência ela não vem por relações cooperacionais, ela não vem por relações diplomáticas, mas vem sim uma perspectiva de influência quase que impositiva. Então, eu acho difícil que tenha, por assim dizer, alguma interligação. Foi sim um contexto de pressão, basicamente, dentro dos Estados Unidos, um lobby feito por alguns brasileiros, alguns setores industriais brasileiros, o governo brasileiro e principalmente o lobby das indústrias americanas, das empresas americanas que estavam perdendo com o tarifaço imposto ao Brasil. Dentro dessa premissa, esse é um primeiro ponto da gente entender quais foram os aspectos relevantes para que o Trump viesse a conversar com o Lula, né, nesse primeiro momento, e retirasse algumas das tarifas. Um segundo ponto, Dora, aí sim, vai em convergência com o que você falou. Eu acredito muito que os Estados Unidos entenderam que não existe vazio de poder no cenário econômico. O Brasil conseguiu com que as tarifas dos Estados Unidos não viessem impactar com tamanha profundidade como os Estados Unidos pensou outrora, que basicamente o Brasil faria tudo que os Estados Unidos impusesse para retirar essas tarifas. Ou seja, o Brasil começou a abrir novos mercados, começou a ter uma exportação maior para a China e principalmente para o Sudeste Asiático. O Trump, entendendo isso, pensou com certeza que essa perspectiva, essa prerrogativa de ter a imposição de tarifas para conseguir controlar o mercado brasileiro não ia dar certo. Então, perdendo a sua influência, ainda que minoritária em relação à China, ele vai entender que precisa retirar as tarifas para ter uma influência, assim, econômica. Se vai começar ou se vai continuar crescendo a partir dessas novas negociações bilaterais, é uma incógnita, mas a gente sabe que esse plano do Trump talvez tem algum ponto de ligação, sim, com essa questão de retomar o mercado que foi perdido por intermédio, principalmente dos anos 2000 para a China e veio a ser perdido ainda mais esse ano por conta do tarifaço. Professora, pergunta agora de Cristiano Vilela. Professora, boa noite. Professora, nós tivemos já ao longo desses 10 meses de governo Donald Trump uma série
de batalhas defendidas e capitaneadas pelo mandatário americano. Já se envolveu diretamente nas questões do conflito da Ucrânia, do conflito de Israel, do Oriente Médio, temas de tarifaço, enfim, cada semana realmente temos um tema no qual Donald Trump ele se dedica e usa toda a sua retórica para desenvolver, para discorrer sobre o tema. Dá para a gente visualizar que essa política nova que está sendo colocada, que foi divulgada no dia de hoje, ela venha a ser algo realmente para valer, que vai orientar a sequência do governo do mandatário americano, ou talvez seja apenas uma novidade da estação e que depois de um certo tempo ela acabe perdendo o relevo para outro tema que se faça mais interessante em alguma outra oportunidade? Bom, boa noite, Cristiano. A gente costuma brincar em relação ao Trump que tem o assunto do momento, o assunto da semana, né? Então, o assunto da semana agora se inicia com a questão do corolário de Trump. Então, a gente não sabe se ele vai dar seguimento, mas eu acho importante ler o cenário macro, para a gente entender que tudo está concatenado, que não existe, por assim dizer, algo dissociado da realidade internacional. O Trump achou, né, basicamente o governo Trump achou que esse momento era o momento adequado para, enfim, lançar essa política que, novamente, revive a doutrina Monroe, que foi muito criticada em momento passado. Por que ele achou isso? Porque ele justamente atendeu, no primeiro momento, aos interesses da Rússia, quando a Rússia, a gente sabe que foi ela que apresentou aqueles 28 planos para a proposta de paz em relação à Ucrânia. Então, basicamente, o que o Trump falou, olha, Putin, eu deixo você ter a zona de influência da Ucrânia, mas você não vem se meter aqui na América Latina, inclusive com o petróleo venezuelano. Em contrapartida, o Trump sabia muito bem, o governo Trump sabia muito bem que a Europa e a Ucrânia não iam aceitar, e ele fez o papel de bonzinho também, falando, vou reduzir desses 28 pontos para 19 pontos, para atender os interesses da Ucrânia, mas a Europa fica na tua zona de influência, na tua zona de convergência, que é a OTAN, ali continental, basicamente com a Ucrânia, também não vai se meter aqui na América Latina. Então, basicamente, o que a gente está observando é que, nesse momento, por conta desse contingente, justamente, de assuntos, o Trump entendeu que era o momento adequado dele deixar muito claro, principalmente para a Europa, para a Rússia, e vamos falar assim, meio que indiretamente para a China, que não é mais para se meter na América Latina, inclusive na questão da Venezuela, porque na Venezuela e América Latina é e deve ser, na visão trumpista, o âmbito de influência dos Estados Unidos. Então, é tudo interligado de situações que faz com que nós entendamos que, nesse momento, sim, é o foco da política trumpista e vai colocar a cabo essa tentativa de influência. Se vai continuar na próxima semana, Cristiano, a gente não sabe e acredito que sequer o governo Trump saiba se vai continuar como tendo esse objetivo. Denise Campos de Toledo. Professora, boa noite. Eu queria saber exatamente um tema que já foi citado aqui, dessa relação entre as grandes potências. A impressão que a gente tem em alguns momentos é que Trump fica testando para ver qual seria a reação. Em relação à China, teve a questão comercial muito bem colocada. Em relação ao Putin, tem as idas e vindas das negociações em torno da guerra na Ucrânia. E ele já teve outros focos imediatos logo após a posse, por exemplo, a Groenlândia, que ele reivindicava a liberdade, que ele falava que gastava muito dinheiro com a manutenção da base lá sem ter retorno. Ele testou as relações com o México e com o Canadá também, apesar deles terem todo um acordo comercial. Teve a situação em relação ao Panamá para restringir também o acesso da China, com um suposto controle que a China teria na região. A América Latina pode ser um foco temporário apenas de Trump, em meio a tantas idas e vindas? Bom, Denise, boa noite. Eu acho que é justamente o que você falou, né? Basicamente, o Trump vai e volta em relação a essas interferências na América Latina. Existe, logicamente, uma preocupação dos Estados Unidos em relação a essa zona ter, quase que um paralelo comercial muito mais forte hoje com a China do que com os Estados Unidos. E também a questão, que a gente precisa relembrar, que existe petróleo aqui na América Latina. Esse é um ponto super importante. Segundo ponto super importante, nenhum estado que está do outro lado do Pacífico, como por exemplo a Rússia, como por exemplo a China, sofre, na visão do Trump, com os movimentos migratórios e com o narcotráfico, como os Estados Unidos sofrem. Então não são eles que vão combater justamente essa migração ilegal, não são esses estados que vão combater, por assim dizer, esses movimentos de narcotráfico, e os Estados Unidos se sentem na obrigação
sendo o grande ator internacional da América Latina, nessa contenção desses problemas, né, vamos colocar aqui regionais, dentro desse continente americano. Então, dentro dessa premissa, o que eu preciso, né, enfim, passar aqui e fazer com que as pessoas compreendam nessa movimentação do Trump, é que o Trump entende que, historicamente, são os Estados Unidos que têm direito sobre essa região. A China está fazendo uma interferência ilegítima, ainda que seja uma interferência ilegítima não na perspectiva do direito, mas porque a China sabe muito bem que quem lida com os problemas aqui das Américas é os Estados Unidos, e basicamente os Estados Unidos é que tem que compor a maior influência e ser o maior parceiro comercial desses estados. Mas, feliz ou infelizmente, o mundo hoje está muito mais globalizado do que quando os Estados Unidos fez a última intervenção militar nas Américas, que foi em 1989 no Panamá, e principalmente a gente sabe que com esses problemas internos dos Estados Unidos, que não são agora, e interferências em guerras no Oriente Médio, existia um vácuo de poder em relação à América Latina que foi já preenchido. Se ele vai conseguir recuperar, a gente não sabe, mas que o mundo está muito diferente da década de 80 e principalmente do século XIX, isso com certeza, e vai ser um grande desafio para o Trump. Até porque, professora, rapidinho só para a gente fechar, a estratégia de segurança não se divulga, ou não se divulgava, não é? Exatamente, agora a gente tem plano secreto da CIA sendo divulgado em cadeia nacional nos Estados Unidos, em relação justamente a essa questão do Trump reafirmar que a gente tem justamente um plano de intervenção militar na Venezuela. E mais importante do que isso, né, Tiago, acho que a gente precisa relembrar também que o Trump não vai ficar feliz apenas com esse prêmio da paz vindo da FIFA. Ele ainda quer o Nobel da Paz. Então, acho difícil que se passe a ponto de conseguir uma estratégia militar terrestre, inclusive aí na Venezuela, antes dele ganhar o prêmio Nobel da Paz.